Fala pessoal, tudo certo? E hoje nós vamos falar sobre uma teoria de Blue Lock, beleza? Uma super teoria aqui de Blue Lock que divide os personagens em três e também é uma teoria que segue uma filosofia, como muitas de Blue Lock, que podem ser aplicadas na vida real. Praticamente todas as teorias, as filosofias que a gente tem ali em relação aos jogadores, não são filosofias ou teorias que se baseiam apenas em futebol, muito menos apenas no anime. Na maioria das vezes, na real, é menos aplicável no futebol do que em outras áreas da vida, quando a gente vai levar pra vida. No anime funciona muito bem no futebol. E talvez na vida real funcione, mas assim, não tem uma base super desenvolvida no esporte em relação a isso, mas quando a gente olha para outras áreas da vida, a gente consegue entender que de fato essa base do ego, por exemplo, a da teoria da sorte, né, a do flow, ela está muito bem aplicada e desenvolvida com vários e vários estudos. E a gente tem uma teoria bem, tipo assim, nova, que eu acho que ela vem de frente com uma teoria já antiga, que a gente prova aqui um pouco do... Não sei se é bem isso, né? Mas ela é bem interessante, ok? E aí, pra explicar isso, eu tô aqui com o meu menino Ad, por quê? Porque ele é legal de explicar as coisas, ok? Ele é legal de explicar as coisas, só por isso que ele tá aqui hoje, ok? Na real, vou tirar o Ad, vou colocar o Caraço aqui, porque é meu personagem aqui, da imagem de perfil, ó. Beleza? Vamos colocar o Caraço aqui para explicar tudinho aqui para vocês, beleza? Esse aqui é o Caraço e ele vai explicar para vocês sobre isso. O que se baseia isso? É dividido em 3 pessoas, ok? A gente tem aqui a divisão de esforçados. Tá, exagerei aqui no tamanho da fonte. Vou colocar 150. Beleza. A gente tem os talentosos ou gênios. E aí eu sei que muita gente vai falar de outras teorias, tá bom, galera? Eu vou trazendo todas elas pra vocês. Isso aqui é apenas uma delas. Beleza? E por último, nós temos o tópico 3, né? Que seriam os abençoados por Deus. Essas 3 áreas. E eu gosto muito dessa filosofia porque ela segue uma lógica daquele lance do esforço versus gênio, esforço versus talento. Mas ela coloca uma função a mais, que é basicamente de pessoas que não são tão talentosas, elas não têm uma habilidade natural, mas elas parecem que têm uma sorte maior, elas parecem que tem algo além ali. E elas normalmente são pessoas que têm uma fé muito grande. Que a gente tá falando de mindset, de confiança e de espiritualidade, de Deus, de conexão com o divino. Eu não sei o quanto você acredita nisso. Se você não acredita nisso, você pode acreditar em lei da atração. Se você não acredita em lei da atração, você pode acreditar em confiança, em pessoas que têm uma grande autoconfiança, que acreditam em si mesmas, que têm uma fé inabalável e que essa perseverança delas fazem com que elas continuem e não falhem. Ok? Não porque elas não erram, mas porque quando elas falham, elas corrigem, continuam. Então, numa linha de gráfico grande, elas de fato não falharam, né? Porque foi uma pequena falha, mas no contexto geral grande, elas vão acertar. Por quê? Porque elas estão fazendo da maneira certa desde o início? Porque elas são geniais? Não, mas porque elas fazem até dar certo. Luan, mas isso não é o esforçado. Sim, isso também é o esforçado. A diferença é que esse daqui faz com uma áurea diferente. Pô, como assim? Eu tô muito confuso. Calma lá. Vamos explicar então com os personagens. Beleza, pessoal? Eu vou pegar aqui alguns personagens de Blue Lock, beleza? Nas minhas imagens. E a gente vai falando sobre eles, beleza? Vamos primeiro falar sobre os esforçados. Cara, aqui nos esforçados, a gente tem um personagem que é claro que a gente vai colocar, que é o nosso querido Yukimiya, não é mesmo? Pô, não tem como não colocar o Yukimiya aqui. Tá ligado? Vamos até tirar agora o Caraço da tela pra gente colocar isso aqui no meio. Vamos tirar aqui o número. Vamos colocar o texto aqui do lado e a imagem desse lado. Eu acho que faz mais sentido. Isso. Vamos ver os esforçados. Pô, a gente tem o Yukimiya. Beleza? Cara, tá
tudo dando errado. Mas vai lá. O Yukimiya também poderia ser abençoado por Deus, pela fé dele, etc. Cara, pode ser colocado. Mas você vai ver que não parece que o Yukimiya tem uma desvantagem desleal que foi por uma bênção divina. Parece que Deus deu as vantagens pra ele igual pra todo mundo, né? Totalmente equilibrado. E aí, foda-se, tá ligado? Ele tem que fazer com isso e ele tem que se esforçar pra caramba, né? Junto a isso, cara, a gente também tem esse outro personagem aqui, né? O nosso queridíssimo Ryoma Tigiri, né? Que é um tremendo de um esforçado, ok? Fazer, correr, jogar futebol, treinar até as suas pernas quebrarem, mesmo com elas de fato quebrando, entendeu? A gente tem que fazer isso. É complicado. E aí, vamos colocar mais um aqui. A gente tem, é claro, o nosso protagonista Izagold aqui, né? Nosso protagonista Izagold. Pô, Luan, por que o Izag? Cara, vamos ser sinceros, né, gente? O Izag, ele mesmo fala. Por mais que eu me esforce contra todos esses gênios, né? Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, não importa o que eu tente, eles só são melhores. Tá ligado? E ele fala isso no mangá, eles só são melhores. E aí ele fala, cara, eu vou me esforçar mais do que eles e eu vou entender o porquê eles fazem o que fazem, mesmo sem entender o que fazem. E aí, com o esforço dele, somado à estratégia, à inteligência, que não é uma coisa ali genial, não é uma coisa, não é um dom que nasceu com ele, mas sim dado ao esforço também de estratégia dele, ao estudo dele, ele consegue superar os gênios. Então ele é exatamente o exemplo, né, que o anime quer passar de um cara esforçado, só que ele não é tipo esforçado tipo Rock Lee, né? Que seria tipo Tigiri, talvez, esforçado da hora. Não, ele é esforçado escroto, ele é esforçado que ganha de você gênio, e aí às vezes ele fala, cara, se esforça também, vamos tudo junto, não, ele fala, ego, eu sou melhor, uou, vamos chutar você, uou, ele é assim, que, né, tá dando certo, tá da hora, E aí a gente vem aqui para os talentosos, eles têm talento, e claro, a gente vai ter que puxar, começando com ele, nosso querido principal, né, entre aspas ali, antagonista do anime, Itoshi Rin, não é mesmo? Que, cara, é um dos melhores personagens dessa obra e representa muito bem essa filosofia, ok? Ele representa muito bem essa filosofia de talentosos. Cara, o Rin tem um talento, o Rin é bom desde criança, o Rin entrou lá no campo, no campinho de futebol que o Toshitsai tava jogando com os amigos dele, com uns 13, 14, 15 anos de idade. Não, mentira, ele tinha 11, 12 anos de idade. Mas o Rin, se não me engano, o Rin é 3 anos ou é 4 anos, mas tipo, acho que o Rin tinha no mínimo, ali naquele momento, uns 8 anos. Tá ligado? No máximo uns 8 anos, aliás. E foi lá e jogou com os molequinhos, tá ligado? E ganhou dos molequinhos, entrou doado no jogo, foi lá e fez gol, e que porra é essa, tá ligado? E aí tipo, o Sato defende ele e falou, não, você é bom, tá ligado? Faz isso. E o Rin, ele também tem um talento maravilhoso no quesito inteligência técnica dele, né? Ele é inteligente em praticamente todas as áreas de inteligência. A gente pode até avaliar um dia o Rin, inteligência espacial ele é foda, inteligência lógica ele é foda, inteligência de linguagens, ele, comunicação ele é foda em tudo. Ok? E isso faz com que, como ser humano, ele consiga se desenvolver melhor em várias áreas, e por mais que elas tenham um impacto micro no futebol, esse micro faz a diferença contra jogadores que não têm esse micro. Então ele sempre consegue impactar um a mais ali, por conta desse talento. Claro que a gente não pode deixar de falar, quando a gente vai falar de talento no Blue Lock, do principal exemplo de talento não é tudo, né? Esse carinha aqui, que é essa foto de estudo, o talento somado com a preguiça. Ok? O Nagi é um preguiçoso do caralho, tá ligado? Mas ele é um talentoso muito extremo. E foi por isso que o Hell quis ele no time dele, por isso que o Hell começou a jogar com ele. Porque ele é extremamente talentoso. Percebe a diferença do esforçado pro talentoso? Eu acho que até aqui fica bem fácil. Eles, de fato, tipo, antes mesmo de treinar, já eram bons pra caralho. Se eles treinam, eles ficam melhor ainda. O Nagi é ainda mais um talento ainda mais supremo do que o do Rin, porque o Rin se esforçou bastante também. Mas claramente o Rin já é muito melhor que o Nagi.
né? Por conta desse esforço. Mas o Rin também tinha esse talento maravilhoso. Beleza? E aí a gente tem esses talentosos, a gente tem os esforçados. E a gente tem, cara, os escolhidos por Deus. Quem seria um escolhido por Deus, Luan? Pô, esse cara aqui seria um escolhido por Deus. Que basicamente ele vai contra tudo e todas as possibilidades. Tudo e todas as possibilidades. O que move ele? O que faz ele ter sucesso? É o treino dele? Pô, o treino dele é bom, mas vamos ser sinceros, o Izag treinou bem mais que ele. Vamos ser sinceros, o Tigiri treinou bem mais que ele. Quem que é melhor, Kaiser ou Tigiri? Kaiser ou Yukimiya? Tá ligado? Reflito. Eles treinaram mais do que o Kaiser. Pô, mas o Kaiser sofreu mais. Beleza, mas sofrer não faz você ser melhor no futebol, né? Concorda comigo? Ele tem mais motivação. Ok, concordo. Ele tem mais motivação. Mas motivação por motivação não faz por si só você ser melhor. Foi a motivação que ele teve juntamente com a fé inabalável e a perseverança. O próprio Kaiser fala que ele é escolhido por Deus. Nasceu para imperar. O Kaiser vem com um ego e com uma filosofia de eu sou destinado para fazer isso. E, pô, o Kaiser tinha talento. O Kaiser chutou a bola ali e tal, e tipo assim, parece que tudo meio que foi acontecendo no tempo certo, evoluindo no tempo certo. O resultado do Kaiser não parece que vem do talento dele, mas vem da sequência de ações que aconteceram na vida dele por ele ter tido fé. Por ele não ter desistido, por ele ter amado aquela bola lá e ter tratado ela muito bem, por ele ter continuado amado a mãe dele, por mais todas as coisas que aconteceram, por ele ter seguido a filosofia da Rosa Azul, por ele não desistir e querer se matar quando ele foi preso, por ele mesmo, tipo, com toda essa tortura, sofrendo, triste, mal, ele ter falado, cara, eu vou continuar. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Luan, então quer dizer que todo mundo tem que fazer isso? Sim, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, mas nem todo mundo vai ter uma vantagem igual a do Kaiser. Talvez você faça isso aliado ao seu talento, que você já tem, e tenha um sucesso muito bom como o do Rin e do Nag. Talvez você não veja um talento tão grande, ou o talento que você tem não se encaixe na área que você quer, no propósito que você quer, no que você sonha. E aí você se esforça pra caramba, como o Izag, como o Tigiri, como o Yukimiya, como o... esqueci o nome dele, de cabelo laranja. Mas como eles. Ok? E de novo, não é que o Kaiser não se esforçou, mas você entende que não parece que o sucesso dele vem apenas pelo esforço. Se esforçar é necessário para todo mundo. Ter um pouquinho de talento, não ser completamente horrível na maioria das vezes, também vai ser importante para todo mundo. Mas aqui a gente coloca uma outra categoria, a categoria daqueles que chegam longe pela fé deles. Aqueles que chegam longe pela confiança deles. Ou também, aí se você acredita nisso, né? Pela conexão espiritual que ele tem. Que eu acredito que seja por isso que o autor coloca. Não necessariamente essas divisões estão ativas no mundo real, ok? As suas crenças, eu vou respeitá-las completamente, eu não estou impondo nada aqui. Mas na minha visão, no mangá de Blue Lock, no anime de Blue Lock, nós temos essas três divisões. E o Kaiser é um dos escolhidos por Deus. E agora, talvez vai aparecer meme que eu vou falar. Mas pra mim, um outro personagem que também está nessas escolhidos por Deus, só que ele não ganha tanta ênfase, não tem tanta filosofia, não tem tanta conexão desse lance, da conexão dele com o divino, da fé, da autoconfiança dele, mas acaba ficando intrínseco, porque ele não é um dos super protas, dos super personagens desenvolvidos, mas ele tá sempre ali, pra mim, é o Gagamaru, né? Que tudo na vida dele foi acontecendo, ele foi aceitando, ele foi tendo fé que ele poderia chegar lá, ok? Então, no começo, ele foi, acho que foi o primeiro a fazer gol, se não me engano. Fez gol no primeiro jogo que eles fizeram gol lá, junto com... Pô, toda hora eu tô esquecendo desse personagem de cabelo laranja, gente. Como é que é o nome dele mesmo? Pera aí, como é que é o nome dele? É o Kunigami, junto com o Kunigami, tá ligado? Então, ele tinha, sim, ali, um potencial pra atacante, sucesso legal, ele era interessante, jogador maneiro, com fé,
confiança inabalável e, pô, sempre muito de boísta. E aí, a gente depois vê uma transição pro goleiro que ele não se apavorou, ele não reclamou, ele não almeja necessariamente sair dali, ele encara aquilo como destino, ele tem fé que ele consegue, ele tem confiança nisso e ele simplesmente vai lá e se tornou um goleiro melhor do que o goleiro que estava no sub-20 do Japão. Sendo que o tempo todo ele jogou como atacante. E o que ele queria era ser atacante. Mas o propósito dele, o que foi trazido ali, foi... Vamos até inverter essa imagem aqui, ó. O que foi trazido pra ele, nisso tudo, foi isso. Sacou? E ele foi escolhido por Deus, teoricamente, pra isso. Pra ser o melhor goleiro ali do Japão. E como ele aceita isso... De novo, gente, vocês acham que o Gagamaru treinou mais do que qualquer outro goleiro na Copa do Mundo Sub-20? Você acha que o Gagamaru treinou mais do que o goleiro que era o titular ali? Eu esqueci o nome dele, mas que era o titular ali do Sub-20 do Japão, que tá no time como reserva dele? O Gagamaru tem talento, porque ele tinha um corpo foda e não sei o que. Beleza, como se concordar com esse argumento, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo lá não ajudava ele como atacante, ou como zagueiro, ou como tudo isso? Ajudava. Precisava ser como goleiro. O goleiro não exige mais reflexo, não exige mais o seu corpo, não exige mais, ainda treino, porque é quase como um jogo diferente, com regras diferentes, jogabilidade diferente. Parece destino, na minha visão. E aí a gente tem essas 3 categorias. Isso foi apenas uma análise e uma reflexão sobre a vida e sobre como é dividido os talentos, né, ali no Blue Lock, com os gênios, com os esforçados e com os escolhidos por Deus. Esses gênios também podem ser chamados de talentosos, ok? E aí a gente tem esses 3 quadrantes. A gente tem outras teorias que dividem em quadrantes diferentes, mas essa é a que eu mais acredito. É a que eu quis trazer primeiro aqui pra vocês. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você curtiu, deixa seu like, deixa um comentário falando o que acha. Se inscreve no canal se quer ver mais vídeos como esse. E é claro, pessoal, um forte abraço. E até o próximo vídeo de Blue Lock.